a gente vai estar falando dos crimes comissivos e dos crimes omissivos. Não liga as galinhas cantando não, que aqui é roça. Primeiro, a gente tem que se situar dentro de uma teoria do crime, onde ficam os crimes comissivos e os crimes omissivos. A gente tem que saber se situar dentro da teoria do crime. Existem vários conceitos de crime. Existe um conceito formal, existe um conceito material de crime que a gente não vai analisar nesse momento. Porque aqui a gente está vendo a teoria do crime somente para a gente enxergar onde estão os crimes comissivos e os crimes omissivos. Dentro de um conceito analítico do crime, a gente segue a teoria finalista da ação, onde existe um fato típico, antijurídico e um fato culpável. Dentro do fato típico, a conduta ela pode ser comissiva ou omissiva, que é justamente onde que a gente quer chegar. Agora a gente situou aonde os crimes comissivos e os crimes omissivos se encontram. Dentro da teoria do crime, dentro do fato típico e dentro da conduta. Na conduta, o que é a conduta? É uma ação ou omissão humana e voluntária. Humana e voluntária. A gente não vai falar disso aqui. A gente não vai falar disso aqui. A gente quer falar disso aqui. Uma ação ou uma omissão. A conduta ela pode ser omissiva, omissão, ou ela pode ser comissiva, uma ação. Mas existe uma coisa chamada comissivo por omissão ou omissivo impróprio. O que seria isso? Imagina só a seguinte situação. Policial militar assiste uma pessoa sendo roubada. Qual crime que ela estaria cometendo em tese, o policial militar? Pô, em tese ele estaria numa omissão de socorro. Não é omissão de socorro. Porque olha o que diz o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação. O policial militar se encaixaria no parágrafo 2º, a linha A. E qual é a consequência prática disso? Que no crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, aqui, ó, existe a regra de extensão do artigo 13, parágrafo 2º. O policial, ele tem um dever por lei. Então, ele não vai responder pela omissão de socorro. Ele vai responder pelo resultado. E qual é o resultado que teve no crime de roubo? Subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça. Ele tem que responder pelo resultado. Aí por que não é omissão de socorro? A gente vai desmistificar isso aqui agora. Ó. Na omissão de socorro, primeiro crime de omissão de socorro é um crime omissivo próprio. O que é a omissão de socorro? É quando você deixa de prestar assistência à criança abandonada ou extraviada. 2. Pessoa inválida. Depois de analisar esses dois itens, você passa. A pessoa tem que estar num desamparo ou numa grave e iminente perigo. Já no crime omissivo impróprio, pode ser qualquer crime. Na omissão de socorro, ela está prevista no artigo
135. Ó. Aqui, ó, é o artigo 135. É esse crime que a pessoa vai responder. Aqui no omissivo impróprio, a pessoa vai responder a qualquer crime, seja lá roubo, furto, qualquer crime. A pessoa vai responder a qualquer crime. Aqui tem que ser essas pessoas aqui. No crime de omissão de socorro tem que ser criança abandonada ou extraviada ou pessoa inválida ou ferida. Aqui no crime omissivo impróprio é qualquer pessoa. Aqui no crime omissivo impróprio é qualquer situação. Já aqui é numa situação de desamparo ou grave e iminente perigo. A terceira diferença é, essa diferença aqui, na minha opinião, resolve mais questões de prova. Na omissão imprópria, deixa eu fazer um esquema aqui, ó. Isso aqui a gente já venceu esses pontos, então eu vou excluir, eu vou chegar ali mais pra cá, tá vendo? Ó. Na omissão imprópria, esse dever ele decorre ou da lei, ou da voluntariedade, ou da criação do risco. Primeiro, devia e podia. Quem devia? O pai tem o dever de vacinar seus filhos. O médico tem o dever de prestar socorro. Os policiais têm o dever legal de combater o crime. O bombeiro tem o dever legal de socorrer pessoas em perigo. Quem tem o dever voluntário? Você está numa festa, você está com o celular em cima da mesa, você fala para a pessoa, toma conta desse celular aqui para mim que eu vou no banheiro rapidinho. Ó, por favor. Ou um contrato. Você fez um contrato para a pessoa tomar conta de alguma coisa sua, ou a criação do risco. Se eu criei o risco, eu tenho o dever. Se eu criei o risco à conduta anterior, eu tenho o dever de não deixar nada acontecer com ninguém. Então, se eu chegar com uma pessoa no hospital, o médico tem o dever de socorrer aquela pessoa? Tem, gente. Mas o médico faltou o plantão. O médico faltou o plantão. Então, ele não tinha a possibilidade real. A possibilidade no crime omissivo impróprio, ela é real. Não adianta falar, ele deveria estar lá e ele não está, então o crime de omissão imprópria, ele vai responder pelo resultado, ele tem que responder pela morte daquela pessoa. Não, por quê? Porque no crime omissivo impróprio, a possibilidade é real. Assim como no crime omissivo próprio, a possibilidade é real. Só que no crime omissivo impróprio, o dever, diferente daqui, o dever é em decorrência de um sem risco pessoal. A pessoa não corre nenhum risco. Desde o momento que você vê alguém naquelas situações lá de criança abandonada, você tem o dever de agir. Se não houver risco. Se houver risco, existe uma conduta subsidiária. Caso houver risco, não adianta você virar as costas e ir embora. Você vai responder. Se houver risco, você tem
o dever de pedir socorro a uma autoridade pública. Basicamente, essa é a diferença do crime omissivo próprio do crime omissivo impróprio. Agora vamos para uma questãozinha aqui. Deixa eu tentar apagar tudo que eu escrevi de vermelho. Aí. Vamos para uma questãozinha da OAB agora. David, em dia de sol, levou sua filha Vivi. Olha só. David levou Vivi, que era a filha dele, para uma piscina. Eita. Eu vou comprar uma caneta touchscreen. David levou sua filha Vivi para uma piscina. Ela tinha 3 anos. Para a piscina do clube, enquanto brincava, David precisou ir ao banheiro e solicitou então que sua amiga Vivi, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse a sua filha Vivi. Aqui, gente, a Vivi era a filha dele. Carla se voluntariou, fez um favor. Carla tá aqui, ó. Carla tá aqui, ó. Ela assumiu um risco pelo favor. David é o pai. David tá aqui, ó. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla sempre fora apaixonada por Vitor. Começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Eles inobservaram o dever objetivo de cuidado. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa abaixo da água. Ela estava brincando com aquele negocinho que puxa água. Ela ficou grudada debaixo da água. E isso veio causar um afogamento. Vitor é bombeiro civil. Então ele tem um dever aqui, ó. Gente, algum desses 3 aqui vão responder por omissão própria a omissão de socorro? Não. Ninguém aqui vai responder por omissão de socorro. Você, ó, Davi tá aqui, Vitor tá aqui, Carla tá aqui. Não é isso aqui. E não é isso aqui. Não tem como ser isso aqui. Se a questão trouxer que algum deles aqui vai responder por omissão de socorro, tá errado. Ó, nenhum deles vai responder por omissão de socorro. E o pai dela foi no banheiro. Se ele foi no banheiro, ele não tem possibilidade real de agir. E se ele não tem possibilidade real de agir, ele não vai responder pela omissão imprópria. Somente o Vitor e a Carla. Aí vem a questão. Deixa eu pegar esse quadrado aqui e botar ele para cima. Olha o que a questão está falando. Diante do resultado morte, a criança morreu. Davi, Carla e Victor ficam preocupados com sua responsabilidade penal. Procuram um advogado. Você que está assistindo essa aula. Esclarecendo que nenhum deles adotou o comportamento positivo para gerar o resultado. Não interessa se eles adotaram o comportamento positivo para gerar o resultado.
só porque você não matou alguém, você não matou, você não realizou a conduta matar. Mas o crime omissivo impróprio, ele estende o tipo penal à pessoa que se omitiu. Então isso aqui não interessa. Considerando as informações narradas, o advogado deve esclarecer. Gente, só com isso aqui que a gente fez, Vitor vai responder por crime? Poderá responder por crime de omissão de socorro? Se a questão fala omissão de socorro, não é, gente. Porque a omissão de socorro é aquela segunda parte que a gente apagou. Davi e Carla poderão responder por homicídio culposo? Ó. Homicídio culposo? Davi e Carla e Victor? Davi não, pô. Ó, Davi não. Davi apenas responderá por homicídio culposo? Davi não. Davi vai responder por nada, porque ele não tinha possibilidade real de ação. Carla e Victor. Ó, a gente já excluiu as 3 perguntas. Só pode ser essa daqui. Carla e Victor. A gente já chegou por exclusão. Carla e Victor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir. Eles tinham a obrigação de agir. O gabarito dessa questão é essa daqui, por isso que eu já falei. Tudo isso que eu expliquei desde lá de trás, eu expliquei de onde vem a conduta comissiva e omissiva. Depois eu expliquei a diferença de omissão própria e de omissão imprópria. E qual é a consequência, que pode ser qualquer crime. Aqui no caso foi um homicídio doloso, 121. Qualquer situação que o dever por lei, voluntário. Só que, além do dever, tem que ter possibilidade. E essa possibilidade ela tem que ser real. E por todas essas considerações, só poderia, nessa questão aqui, ser a letra A. Valeu. Fala aí, pessoal. Vamos para a seguinte situação agora. Vamos dizer que A, B e C praticam crimes. Uma situação de hierarquia em relação a A. B e C praticam crimes. E A, apesar de não praticar, A não pratica o crime. Mas ele sabe da conduta de B e de C. Se A não pratica o crime, ele deixa de fazer alguma coisa, ele não pratica o crime comissivamente. Por exemplo, A pratica peculato e C pratica peculato juntos. Não tem como A responder pelo peculato diretamente, porque ele não praticou a conduta verbo do tipo. No entanto, A tem o dever de impedir, porque ele está numa condição de superior hierárquico sobre B e C. Se ele está numa situação de hierarquia, ele está aqui, ó. Existe uma lei estabelecendo a hierarquia entre A, B e C. Se existe essa hierarquia, ele devia agir. Mas ele podia agir? Isso que tem que ser levado em questão. B não vai responder pelo peculato diretamente. Mas se ele tinha o dever de agir, ele podia agir, ele vai responder pelos peculatos. Mas não pelo peculato em si. Por quê? Deixa eu abrir o peculato. Artigo 312. Esses dois aqui vão responder pelo 312 do Código Penal. E o A, porque sabia e tinha o dever de fazer e possibilidade real de fazer, ele vai responder 13, parágrafo 2º, que é uma norma de extensão, que vai fazer A responder
ao 312 extensivamente. Ah, vai responder ao 312? Vai, mas por uma norma de extensão do artigo 13, parágrafo 2º. Vamos à situação agora. B e C pegam os carros e desmontam os carros. A, ele não recebe o dinheiro, porque se A recebe o dinheiro, ele pratica peculato direto aqui em concurso de pessoas. Ele sabe o que está acontecendo, ele tem o dever e possibilidade de ação. Ele vai responder pelo peculato 312? Ele vai responder pelo peculato 312. Mas não é porque A aqui era superior hierárquico, ele devia e podia, então ele tem o dever, então ele vai responder ao artigo 312. Não, não é isso. Vai demandar um esforço teórico maior que esse para A poder responder. Por quê? A não praticou o verbo núcleo do tipo. Se ele não praticou o verbo núcleo do tipo, ele não pratica o crime do 312. Só que o legislador criou o artigo 13, parágrafo 2º, que é uma norma de extensão, é o que chamam de comissivo por omissão, como eu já disse no vídeo anterior. Ele vai responder? Ele vai responder por peculato, mas por uma norma de extensão do artigo 13, parágrafo 2º, é isso.